Se você tem na faixa dos 40 anos ou mais, certamente viu nos noticiários, ouviu os pais falarem de grandes artistas que morreram vítimas de HIV/AIDS. A doença foi identificada no início da década de 80, desde então virou uma epidemia preocupante. Estamos no Dezembro Vermelho, é tempo de reforçar a divulgação sobre o tema. Confira. Freddie Mercury, considerado um dos melhores cantores de todos os tempos, levou anos para assumir a doença. O cantor e vocalista da banda Queen se afastou dos palcos e morreu em 1991. Aqui no Brasil, o cantor Cazuza, um dos maiores cantores do rock brasileiro, foi diagnosticado com AIDS e morreu em 1990. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Renato Russo, famoso cantor e compositor, também morreu vítima de HIV/AIDS em 1996. Sentia mesmo que era mesmo diferente. Sentia que aquilo ali não era o seu lugar. Quem tinha não contava. As pessoas desconheciam o vírus, não faziam teste e não existia um tratamento eficaz. De lá para cá, muita coisa avançou no tratamento da doença, inclusive o diagnóstico. O HIV/AIDS continua sendo um desafio global na área da saúde e hoje a gente veio saber mais sobre o teste e também acolhimento dos pacientes que são positivados. Aqui comigo a Caroline, ela é biomédica, gestora de qualidade do Laboratório Santa Catarina. Caroline, quais os testes que vocês fazem hoje aqui quando a pessoa tem uma suspeita de HIV/AIDS? Normalmente os pacientes, vêm ou encaminhados de algum médico, ou quando mesmo querem fazer, um diagnóstico, uma suspeita ali de infecção pelo vírus, a gente faz testes rápidos, testes sorológicos, testes confirmatórios, por algumas metodologias, mas principalmente os testes ali de diagnóstico enquadram entre o teste rápido e os testes sorológicos. Qual é o procedimento para garantir o sigilo das informações desse teste? É muito importante, a gente segue esse sigilo não só para HIV, mas para todos os exames do laboratório. É muito importante, existe hoje uma lei que garante isso, que é a LGPD, lá de 2018. Então, nós temos uma série de condutas dentro do laboratório que vão desde só entregar esse resultado para realmente o paciente ou para uma pessoa previamente autorizada pelo paciente com um documento comprobatório disso, ou que seja a pessoa responsável pela guarda e segurança desse paciente legalmente, ou disponibilizado pela internet com login e senha que nós entregamos para o paciente. Nós não entregamos esse resultado então para qualquer pessoa, que é muito importante, não só para HIV, mas para qualquer outro resultado, porque garante o sigilo do paciente. Pode dar um falso positivo ou um falso negativo? Pode. É mais comum a gente ter falsos negativos, Então, o HIV para o diagnóstico ele tem uma janela imunológica, Nos falsos positivos a gente pode ter várias reações cruzadas de anticorpos durante a gestação, doenças autoimunes, reação cruzada com outras doenças, pacientes que fazem muitas transfusões, por exemplo, hemofílicos, que precisam de múltiplas transfusões, então a gente pode ter falsos positivos. Nos falsos negativos já é mais comum porque dentro dessa janela imunológica do HIV, para a gente formar o anticorpo e poder detectar no exame de sangue, a gente precisa de um tempo, não é imediatamente após a infecção. Então, normalmente leva em torno de 15, 20, 30 dias ou até um pouco mais, dependendo do sistema imunológico do paciente. Existe algum serviço de aconselhamento no pré ou pós realização do exame? Sim, é bem importante. Então, pacientes que vêm já com acompanhamento médico, nós acabamos conversando com esse médico e vendo qual que é a melhor maneira de acolher esse paciente, de dar esse diagnóstico, se o próprio médico gostaria de fazer ou se ele gostaria que nós fizéssemos isso, Então, sempre de forma presencial, pessoalmente, uma conversa, para esclarecer todas as dúvidas desse paciente, fazer o encaminhamento dele, para os serviços. Embora a gente não tenha mais o registro de tantas mortes por HIV/AIDS, continua sendo uma grande preocupação na área da saúde. Você que faz o acolhimento desses pacientes, percebe que eles estão preparados para receber essa notícia de que
têm o vírus e que terão que passar por tratamento? Falta informação? A gente percebe que falta informação, né? Como a gente tem tratamentos hoje de ponta que garante a saúde, né, desses pacientes, hoje eu acredito que as pessoas perderam um pouco da informação com o passar dos anos e chegam aqui sem ideia do que realmente acontece depois do positivo, né? Então, qual que é o tratamento, o que precisa fazer, como é que é a vida depois do diagnóstico. Então, nós tiramos essas dúvidas sempre, são dúvidas que sempre surgem. A maioria dos pacientes tem essas dúvidas na hora que chega assim, então, que recebi um positivo, e agora, né? Então, nós fazemos esses encaminhamentos também, né, para garantir que esse paciente ele esclareça não só aqui no laboratório, mas toda a parte de tratamento depois. Hospital Santa Catarina apresenta o quadro Posso Completar? Agora, para completar a nossa reportagem, esclarecer melhor o assunto para você, temos aqui a doutora Fernanda Ares de Castro, infectologista, médica do Hospital Santa Catarina, o único que cuida da sua saúde por completo. Boa tarde, doutora, bem-vinda. Doutora, eu tenho aqui uma informação, né? A AIDS é caracterizada pela destruição significativa das células imunológicas. A partir do momento que se fala que existe um tratamento. Como é esse tratamento? Essas células passam a não ser mais destruídas? Isso. O HIV a gente tem que entender que ele entra dentro do nosso corpo e ele também tem como objetivo sobreviver. E para ele sobreviver, para ele conseguir se multiplicar, ele acha as nossas células de defesa, consegue entrar dentro, se multiplica e estoura. No que ele estoura essas células, as células de defesa vão morrendo. Então a gente vai tendo cada vez mais vírus e menos células de defesa, chegando no estado de AIDS. E a hora que a gente tem o tratamento, eu paro essa multiplicação. Eu faço com que não tenha HIV circulando pelo organismo, que ele fique preso em alguns lugares do nosso corpo e não tenha mais a destruição das células de defesa. E aí eu não tenho mais uma imunidade baixa e a gente tem saúde, que é o nosso grande objetivo. A gente viu na reportagem que o diagnóstico evoluiu muito nos últimos anos. O tratamento, especialmente, como você dizia, também, né? O tratamento mudou muito. Completamente, né? Se a gente teve uma grande transformação do HIV em 40 anos, o tratamento é a melhor coisa que aconteceu. Porque antes a gente tinha as pessoas que morriam, como vimos na reportagem, e hoje a gente sabe que tem qualidade de vida, que o tratamento ele é eficaz, que ele vai garantir saúde, que ele vai garantir com que as pessoas elas permaneçam com os seus sonhos até o fim. Qualidade de vida, senilidade, ou seja, elas vão envelhecer com HIV e a gente só vai cuidando da saúde como a gente cuida com todo mundo. Agora, uma pessoa que está em tratamento de HIV/AIDS, ela fica mais sujeita a outras doenças? Não. Se a gente tem um momento que está com vírus indetectável, a gente sabe que não vai ter destruição da defesa, então por isso ele não vai estar sujeito a outras doenças. Claro que tem uma comorbidade, ou seja, já tem uma doença, então a gente tem que ficar atento com as outras doenças. A maioria das pessoas, quando faz o diagnóstico do HIV, começa a cuidar melhor da saúde. Então a gente tem as outras doenças também melhores controladas, ou até elas aparecem com uma maneira mais tardia, com envelhecer mesmo. Então a gente tem umas boas respostas com isso. Agora com mais qualidade de vida, né, com esse tratamento melhor, então é importante que as pessoas cada vez mais façam esse diagnóstico precoce e busquem esse tratamento. A partir do momento que eu faço o tratamento, eu posso ficar livre do vírus ou não transmitir mais a doença para outra pessoa? Isso. Até hoje não é uma doença que a gente consegue dizer que tem a cura, mas a gente consegue deixar indetectável. E isso é uma coisa que é impressionante, né? O indetectável é igual ao intransmissível. Se a gente faz o tratamento certinho e tem esse intervalo de 6 meses entre os exames mostrando que está indetectável, eu não tenho a transmissão. Então eu consigo ter relação sexual sem o uso de preservativo, a gente consegue ter gestação. A única coisa que ainda segue proibido hoje é a amamentação. Então a amamentação segue completamente proibida para os pacientes que vivem com HIV, mas isso a gente consegue deixar o resto indetectável e ter qualidade de vida, não ter transmissão e ter segurança entre as relações. Agora, a gente fez questão de reforçar essa informação, mas mais do que isso é reforçar a prevenção, porque ainda os casos que são registrados, maioria é por falta de prevenção nas relações sexualmente, né? Isso, a maior forma de transmissão é a via sexual. Então a gente tem as formas de prevenção do uso da camisinha, do uso do preservativo nas relações. Tem assim, não tinha, aconteceu, esqueceu, a camisinha estourou. A gente também tem as formas de prevenção medicamentosa. Em até 72 horas dá para procurar um atendimento da unidade de saúde, do CEDAP, para fazer o uso de medicação por 30 dias para evitar.
Ou, por exemplo, se você tem uma exposição de risco, você também tem a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição. Então, você toma o remédio para você evitar de ter a contaminação. Mas, óbvio que é sempre importante a gente prevenir usando o preservativo. Com certeza, é o melhor caminho sempre. Doutora, tem pergunta na tela. Vamos ver quem mandou pergunta pra gente. Patrícia, beijo na boca e compartilhar utensílios como talheres transmite a doença? Esse é um clássico, né? Patrícia, obrigada pela pergunta. Patrícia, esse é um clássico e a gente pode ficar bem tranquila que as formas de transmissão são mesmo via sexual ou contato com sangue, mas é muita quantidade de sangue. Então, assim, transfusão, às vezes uso de agulhas compartilhadas, na gestação de uma pessoa sem tratamento, que daí pode transmitir para a mãe, ou na amamentação. Agora, beijo, abraço, roupas, utensílios, isso não tem risco nenhum, a gente segue a vida normal. Secreções, então, é mais arriscado. Por exemplo, o sexo de todos os tipos, sexo oral, por exemplo, também traria essa transmissão? Tipos. O sexo oral tem um pouco menor forma de transmissão, mas dependendo da quantidade de vírus, se tem lesões orais, da intensidade com que esse sexo oral acontece, também pode ser uma forma de transmissão. Um pouco menos do que quando a gente fala das outras formas de relação. A gente falou de prevenção, de tratamento, como a tecnologia avançou, especialmente no tratamento do HIV/AIDS, mas ainda existem muitos casos. Como estão os números aqui em Blumenau, especialmente, doutora? Em Blumenau a gente tem altas taxas, né? Até o dia 2 de dezembro desse ano foram 195 novos casos de pacientes que fizeram diagnóstico de HIV. Achei bem alto esse número, né? Então, a maior faixa são etária... 200 pessoas contaminadas ao longo de 2023. Em 11 meses a gente está falando, porque é início de 2 de dezembro, né? Então, 200 pessoas é muita coisa de diagnóstico, né, em um ano. É bastante. Os números também mostram que o ano passado nós tivemos 18 óbitos por AIDS, o que me deixa muito triste em pleno 2023. E esse ano, por enquanto, foram 6. Mas ainda é uma doença que a gente consegue evitar desde que as pessoas tenham consciência de que a gente precisa fazer o diagnóstico, fazer o tratamento para não piorar esses números. Com certeza. Doutora, agora a gente viu na reportagem sobre o diagnóstico. Vamos falar o quanto é facilitado, na dúvida, né? Esse diagnóstico, ele pode salvar essa pessoa para começar um tratamento adequado quanto antes, né? Isso, e o diagnóstico precoce faz com que você faça antes do diagnóstico de ter outras doenças associadas. E a hora que você está tratando, você diminui a chance de transmissão. Então a gente também vai cortando essa cadeia, né? Se você sabe, toma um remédio, para de transmitir, às vezes você evita que outras pessoas também tenham essa doença. Então por isso que é muito importante o diagnóstico precoce, a testagem com frequência, para a gente evitar essa cadeia. E a gente pode definir uma faixa etária ou não? HIV/AIDS está em todas as idades, homens e mulheres? Está em todas as idades, dos 15... Esse ano em Blumenau foram dos 15 aos 79 anos o diagnóstico. Então a gente teve 3 pacientes acima de 70 anos que fizeram o diagnóstico. Claro que a maior faixa etária ainda está nos jovens entre 29 e 49 anos, é ali onde se concentra. Mas a gente envelhece com saúde, então as pessoas continuam tendo relação e às vezes para de pensar, né? Passou dos 60 anos, não tem mais relação. Mas a gente precisa pensar que eles têm qualidade de vida, que eles têm saúde e que estão sujeitos à doença também. Com certeza. Dicas de prevenção, como que a gente faz para afastar HIV/AIDS? É usar camisinha. Não tem usar como. Camisinha e fazer a testagem, porque se a gente faz a testagem, faz o tratamento, a gente vai cortando todas essas formas de transmissão. Importantíssimo. Doutora, muito obrigada. Fernanda Aires de Castro, que é infectologista e que mais uma vez vem trazer esses esclarecimentos para a gente, especialmente no Dezembro Vermelho, né? Esse mês que chama a atenção para esse tema que há anos a gente sabe que é uma preocupação global, continua preocupando e você precisa aí ficar esperto para se prevenir, né, doutora? Obrigada mais uma vez. Obrigada.